Ora, nós criámos então a estrutura lógica da base de dados, definimos as tabelas, os vários atributos, mas isto não é de forma nenhuma a forma de utilização da base de dados, para isso necessitamos de preenchê-la com dados. E para preencher com dados utilizamos muitas vezes uma forma amigável de preenchimento dos dados. Nós poderíamos pegar aqui na tabela aluno, carregar 2 vezes e preencher aqui com os vários atributos do aluno, mas essa não seria, digamos que, a forma mais correta de fazer o preenchimento dos dados. Para isso, nós utilizamos no Access os formulários. Vamos ao menu Criar, eu vou aqui utilizar o assistente de formulários, e dentro do assistente de formulários depois permite-me inserir os dados de uma forma diferente. Ora, eu vou começar pelas tabelas que estão do lado 1 e que não têm dependências. Por exemplo, a tabela professor é uma que não depende absolutamente de nenhuma tabela. Então vamos aqui à tabela professor, selecionamos a tabela, vamos verificar que ele não acresce aqui nenhuma chave externa. Ora, colocamos os campos todos nos campos selecionados, fazemos o seguinte, definimos que esquema queremos para o formulário, vou deixar com colunas, definimos o título para o formulário, okay, eu vou deixar só professor, será o título que depois vai aparecer no layout, e vou fazer aqui concluir. Pronto. Cá está o meu formulário, vamos reparar que aqui do lado esquerdo na barra de ferramentas eu tenho então já um formulário criado e ele automaticamente abre aqui a tabela, digamos, os atributos da tabela. E é aqui depois que eu preencho, é aqui que eu vou preencher os dados do professor. Pronto, e e-mail. E telefone. Pronto, e a especialização podia-se colocar aqui, não é um campo obrigatório, mas podia-se colocar aqui, seria uma escola de música guitarra, por exemplo. Ok, este é o formulário simples. Pronto, nós vamos depois guardar, vou fechar e está feito o formulário para esta tabela. Agora, vamos pegar na tabela aula para perceber como é que fazemos quando a tabela depende de outra, quando vai buscar chaves externas. Para já aqui uma alteração que na tabela aula, há pouco, quando alteramos, fizemos uma ligação muito para muitos, não necessitamos da chave externa aqui do código de aula, por isso eu vou fazer aqui a estrutura da tabela, botão direito aqui sobre a linha, vou fazer eliminar a linha, passo a guardar a tabela, fechar, e ela fica já sem a chave externa. Pronto, esta seria uma daquelas tabelas que também é simples fazer o formulário, é só pegar nos campos e fazer o formulário. Na tabela aula, vamos aqui criar assistente de formulários, vamos buscar aqui a tabela aula, pego ali todos os códigos para ali, faço o seguinte, vou deixar com colunas, vou dizer que isto é, o título será aula, faço concluir, pronto, e tenho aqui a tabela, o formulário da tabela aula preenchido. Obviamente que aqui há um pequeno pormenor que é, ou eu sei o código do professor que vai dar esta aula, ou então será muito complicado porque tenho que andar sempre a verificar se aquela aula, daquela especialização, daquela designação, pertence àquele professor. Ora, como é que nós damos aqui a volta a este problema? Eu vou à vista de estrutura do formulário, botão direito do rato, vista de estrutura, e na vista de estrutura é-nos mostrado as labels, que estão do lado esquerdo, e os vários campos que temos que preencher. O que eu vou fazer é, vou inserir um campo deste género numa caixa de combinação. Chegar aqui, selecionar, desenho aqui a caixa, e assim que largo o rato, ele pergunta-me logo qual é a caixa de combinação, o que é que ela vai fazer aquela caixa de combinação. Eu vou fazer aqui o seguinte, vou dizer que quero que ele vá buscar dados à tabela professor, ou seja, esta caixa vai buscar dados à tabela professor. Vou dizer o seguinte, e ele pergunta-me qual é o campo que quer mostrar nesta caixa de combinação. Eu vou dizer que quero os nomes, vou meter aqui o nome do professor. Podia colocar outros campos, mas neste caso só é necessário o nome. Faço o seguinte, aqui ele pergunta se eu quero colocar por ordem ascendente, normalmente por ordem ascendente, faço o seguinte,
mostra-me já os dados dos professores que estão introduzidos. Neste caso só introduzimos um e só está lá um nome. Se tivesse mais professores, mais nomes teria aqui nesta tabela. Faço o seguinte, e agora esta é uma parte muito importante, porque ele aqui tem que fazer uma relação com a tabela aula, e o campo que me guarda é o campo código professor. Então eu vou dizer que ele vai armazenar este dado, ou seja, esta ligação entre o professor, a caixa de combinação e o código professor da tabela, dentro do código professor, ou seja, ele neste campo é que vai fazer a ligação. Faço o seguinte, e vou colocar aqui a label a dizer, em vez de caixa de combinação, a dizer professor. Faço concluir. E vamos ver como é que funciona. Vou aqui à vista de formulário, e agora, se eu pegar aqui na caixa de combinação, já tenho o código professor, que me permite depois logo automaticamente definir o código 1. Todos estes campos são alterados, basta na vista de estrutura, eu posso alterar, em vez de chamar o código de aula, posso-me chamar número de aula, por exemplo. Assim como o código professor, eu posso ter só número do professor. Ou até posso fazer melhor, posso apagar a label e colocar o código professor aqui à frente da caixa de combinação. Assim, quando eu escolho o professor, automaticamente ele muda-me aqui o código. Pronto, e é assim que se fazem formulários, e é depois através destes formulários que se preenchem os dados das várias tabelas da nossa base de dados.